Na mansão Almeida, Helena limpa o chão em silêncio, invisível como sempre. Mas naquela tarde, Verônica empurra a cadeira de rodas de Sofia até o topo da escadaria de mármore. A menina de 12 anos está paralisada de medo, enquanto a madrasta sussurra com um sorriso cruel: "Você é o único obstáculo entre mim e a fortuna do seu pai." Helena está a poucos metros de distância, ainda com o pano de chão nas mãos. Verônica se prepara para soltar a cadeira. Sofia vai cair. A queda seria fatal. O que Verônica não percebe é que alguém está testemunhando tudo. O que Helena faz a seguir é inacreditável. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que devemos proteger os indefesos e fazer o que é certo mesmo quando o medo grita para ficarmos quietos, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora, vamos voltar à nossa história. O sol da tarde entrava pelas enormes janelas de vidro da mansão Almeida, iluminando o mármore branco que revestia cada canto daquele lugar frio e silencioso. Helena passava o pano no corrimão da escadaria principal pela terceira vez naquela semana. Seus movimentos eram precisos e mecânicos, como de alguém que aprendera a se tornar invisível. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque apertado, e o uniforme cinza de faxineira, embora limpo, estava desgastado nas bordas. Ela tinha 28 anos, mas seu rosto carregava a marca de alguém que envelhecera antes do tempo. Os olhos castanhos que um dia brilharam agora pareciam apagados, guardando segredos pesados demais para serem compartilhados. Helena trabalhava naquela mansão há 2 anos. Chegava sempre antes do amanhecer e saía quando o sol já havia se posto, limpando, organizando, cuidando de cada detalhe daquele lugar gigantesco, como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. O salário que recebia era o único que mantinha um teto sobre sua cabeça e comida em seu estômago. Ela vivia em um quartinho minúsculo nos fundos de um prédio antigo, um lugar que mais parecia um depósito do que um lar, mas que ainda assim era mais do que ela tinha 3 anos atrás, quando perdeu tudo. A tragédia que destruiu a vida de Helena começou em uma manhã comum. Seu marido, Pedro, trabalhava em uma construção quando uma viga de ferro se soltou e caiu sobre ele. A notícia chegou até Helena quando ela estava com 6 meses de gravidez, radiante com a expectativa de ser mãe pela primeira vez. O choque foi tão grande, a dor tão profunda, que seu corpo não suportou. O parto prematuro aconteceu naquela mesma noite, em meio ao desespero e às lágrimas. A bebê, uma menina pequena demais para sobreviver, nasceu e morreu em questão de horas. Helena segurou sua filha nos braços, apenas por alguns minutos antes que ela partisse, levando consigo qualquer esperança que ainda restava. Nos meses que se seguiram, Helena perdeu tudo. A pequena casa onde viviam com Pedro estava no nome da família dele, e os parentes não perderam tempo em expulsá-la. Sem dinheiro, sem família própria, sem forças para lutar, ela se viu nas ruas, dormindo em abrigos, fazendo bicos de limpeza onde conseguia. Foi através de uma agência de empregos que ela finalmente conseguiu o trabalho na mansão Almeida. O salário não era generoso, mas era fixo, e a promessa de regularidade era tudo que ela precisava para não desistir completamente. Na mansão, Helena aprendeu rapidamente as regras não escritas: não olhar nos olhos dos patrões, não falar a menos que fosse perguntada, não fazer perguntas e, acima de tudo, não criar vínculos. Ricardo Almeida, o dono da mansão, era um empresário poderoso que passava mais tempo no escritório do que em casa. Ele era um homem alto, de postura rígida, sempre vestido em ternos impecáveis, com cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas e olhos escuros que raramente demonstravam qualquer emoção. Sua presença era intimidadora, e os funcionários evitavam qualquer interação desnecessária com ele. Mas havia uma pessoa na mansão que Helena não conseguia ignorar: Sofia. A menina de 12 anos era a filha única de Ricardo e estava confinada a uma cadeira de rodas desde um acidente de carro que 4 anos antes também havia tirado a vida de sua mãe. Sofia era uma criança de cabelos loiros e olhos azuis enormes, que pareciam sempre estar procurando por algo que nunca encontrava. Ela era quieta demais para sua idade, e Helena percebia nas feições delicadas da menina uma tristeza que conhecia bem demais. Nos primeiros meses,
Helena apenas cumprimentava Sofia com um aceno de cabeça quando a via pelos corredores. Mas aos poucos, sem perceber, começou a notar os detalhes. Sofia ficava horas sozinha em seu quarto, olhando pela janela. Ninguém brincava com ela. Ninguém lia histórias para ela. Ninguém a levava para passear no jardim enorme que rodeava a mansão. Ricardo, mergulhado em seu trabalho e em sua própria dor, mal conversava com a filha. E a situação piorou drasticamente 6 meses atrás, quando ele trouxe para casa uma nova esposa. Verônica era uma mulher deslumbrante, dessas que chamavam atenção onde quer que fossem. Alta, de cabelos negros perfeitamente lisos que caíam pelas costas, olhos verdes felinos e um sorriso que escondia veneno. Ela tinha 35 anos e se vestia como se estivesse sempre pronta para uma festa, usando roupas caras e joias que brilhavam sob a luz dos lustres. Ricardo havia conhecido Verônica em um evento beneficente, e o casamento aconteceu rápido demais, movido pela solidão dele e pela promessa de que Sofia finalmente teria uma figura materna em sua vida. Mas desde o primeiro dia, Helena percebeu que algo estava profundamente errado. A forma como Verônica olhava para Sofia não tinha nada de maternal. Era um olhar frio, calculista, cheio de desprezo mal disfarçado. E quando Ricardo não estava por perto, a máscara de perfeição caía completamente. Helena começou a testemunhar pequenas crueldades. Verônica esquecia de servir o almoço de Sofia, dizendo que a menina precisava fazer regime porque estava ficando gordinha, mesmo que Sofia fosse magra demais para sua idade. Os remédios que Sofia tomava para as dores nas pernas eram frequentemente perdidos por Verônica, que alegava que a menina estava sendo dramática e não precisava de tanto medicamento. As palavras eram ainda piores que os atos. Verônica chamava Sofia de peso morto, inútil, probleminha, sempre em tom baixo o suficiente para que ninguém mais ouvisse, mas alto o suficiente para que a menina internalizasse cada insulto. Helena via tudo isso e sentia o coração se partir, mas o medo era maior que a indignação. Se ela falasse algo, se denunciasse, perderia o emprego. E sem o emprego, voltaria para as ruas, voltaria para aquele lugar escuro de onde mal havia escapado. Então ela permanecia em silêncio, carregando a culpa como um peso sobre os ombros, limpando o chão enquanto ouvia Verônica humilhar Sofia e fingindo que não via as lágrimas silenciosas que a menina derramava quando achava que estava sozinha. A única forma de alívio que Helena encontrou foi nas pequenas gentilezas secretas. Quando Verônica não estava olhando, ela deixava um biscoito no quarto de Sofia. Quando a menina estava sozinha no jardim, Helena se sentava por alguns minutos ao seu lado, não dizendo nada, apenas estando presente. E Sofia, com a sabedoria triste das crianças que sofrem, entendia. Ela não pedia nada, não fazia perguntas, apenas sorria timidamente para Helena, como se agradecesse por aqueles pequenos momentos de humanidade em meio à solidão. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você acha que é possível amar alguém que a gente mal conhece? Tipo assim, Helena nunca teve coragem de conversar de verdade com Sofia, mas já sentia um apego enorme por ela, como se fosse uma filha. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já sentiu isso por alguém, essa conexão instantânea que não precisa de palavras para existir. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Helena estava no segundo andar, terminando de limpar o banheiro da suíte principal, quando ouviu vozes vindas do corredor. Eram Verônica e Sofia. Helena parou o que estava fazendo, ficou imóvel, apenas escutando. A voz de Verônica estava mais alta que o normal, carregada de uma raiva mal contida. Eu estou cansada de você, Sofia. Cansada de fingir que me importo, cansada de ter que olhar para essa sua cara de coitadinha todos os dias. Helena sentiu o sangue gelar. Ela se aproximou da porta entreaberta e espiou pelo vão. Verônica estava empurrando a cadeira de rodas de Sofia em direção ao topo da escadaria de mármore. A menina estava pálida, os olhos arregalados de terror, as mãos agarradas nas laterais da cadeira. Por favor, não faça isso. A voz de Sofia era um sussurro trêmulo, quebrado pelo medo. Eu prometo que vou ficar quieta. Eu prometo que não vou incomodar. Tarde demais, querida, Verônica disse com um sorriso cruel.
Você é o único obstáculo entre mim e a fortuna do seu pai, e obstáculos precisam ser removidos. Naquele instante, Helena entendeu com absoluta clareza o que estava prestes a acontecer. Verônica estava posicionando a cadeira bem no topo da escada, suas mãos segurando as alças traseiras, pronta para dar o empurrão final que enviaria Sofia escada abaixo. A queda seria fatal, e todos acreditariam que foi um acidente, uma tragédia envolvendo uma menina em cadeira de rodas que se aventurou muito perto da escada. O tempo pareceu desacelerar. Helena viu a cena como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. Viu as mãos de Verônica se preparando para soltar a cadeira. Viu o corpo pequeno de Sofia encolhido de medo. Viu o abismo de mármore que estava prestes a engolir aquela criança inocente. E naquele segundo congelado, Helena tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela não pensou nas consequências, não pensou no emprego que perderia, não pensou em nada além daquela menina indefesa que estava prestes a morrer. Helena abriu a porta com violência e gritou com toda a força de seus pulmões: "Não!" O grito ecoou pelas paredes da mansão como um trovão. Verônica virou a cabeça surpresa e suas mãos hesitaram por uma fração de segundo. Foi tempo suficiente. Helena correu pelo corredor com uma velocidade que não sabia que possuía, seus pés batendo no chão com força, seu coração martelando no peito. Ela se jogou na frente da cadeira de rodas, no exato momento em que Verônica a empurrava, usando seu próprio corpo como escudo entre Sofia e a morte. O impacto foi brutal. Helena sentiu a cadeira colidir contra suas pernas e ela caiu de joelhos, mas conseguiu segurar a estrutura de metal com ambas as mãos, impedindo que Sofia despencasse escada abaixo. A menina soltou um grito agudo de terror, mas estava segura, tremendo violentamente, mas viva. "Sua idiota! O que você pensa que está fazendo?" Verônica berrou, tentando puxar a cadeira das mãos de Helena, mas a faxineira não soltou. Ela se levantou, posicionando-se entre Verônica e Sofia, seus olhos finalmente encontrando os da madrasta com uma coragem que vinha de algum lugar profundo e feroz dentro dela. "Protegendo uma criança de uma assassina", Helena disse, e sua voz, geralmente tão baixa e submissa, agora soava firme e clara. Foi nesse exato momento que a porta principal da mansão se abriu com um estrondo. Ricardo Almeida havia chegado em casa mais cedo, algo que raramente acontecia. Ele estava subindo as escadas quando ouviu o grito de Helena, e agora parava no meio do caminho, seus olhos escuros absorvendo a cena diante dele. Sua esposa, com uma expressão de fúria e culpa estampada no rosto, sua filha em prantos dentro da cadeira de rodas perigosamente próxima ao topo da escada, e sua faxineira, posicionada entre as duas como uma guardiã feroz. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Ricardo era baixa, mas carregava um peso que fez até Verônica recuar um passo. "Ricardo, graças a Deus você chegou." Verônica mudou imediatamente de postura, sua voz se tornando doce e chorosa. Esta funcionária enlouqueceu. Ela estava tentando empurrar Sofia a escada abaixo e eu tentei impedir, mas ela me atacou. Helena sentiu uma onda de desespero. Era a palavra dela, uma simples faxineira contra a da esposa do patrão. Quem acreditaria nela? Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz pequena e trêmula cortou o silêncio. "Não é verdade, papai", Sofia falou, e todos se viraram para olhar para ela. Lágrimas corriam pelo rosto da menina, mas seus olhos azuis estavam fixos em seu pai com uma determinação que nunca tinha demonstrado antes. "Helena me salvou. Foi a Verônica que tentou me empurrar. Ela disse que eu era um obstáculo e que precisava ser removida. Helena ouviu tudo e me protegeu." O rosto de Ricardo empalideceu. Ele subiu o resto das escadas lentamente, seus olhos alternando entre sua filha, sua esposa e Helena. Quando finalmente falou, sua voz estava gelada. "É verdade, Verônica?" "Claro que não. A menina está confusa. Ela não sabe o que está dizendo." Verônica tentou se defender, mas sua voz falhava, e ela deu mais um passo para trás. "Olhe nos meus olhos e me diga que minha filha está mentindo", Ricardo disse, avançando em direção a ela. "Olhe para mim e jure que não tentou matar Sofia." Verônica não conseguiu. Seus olhos desviaram, suas mãos tremeram e a máscara finalmente caiu completamente. Ela não disse nada, apenas virou-se e tentou descer as escadas correndo, mas Ricardo a segurou pelo braço.
Você vai sair desta casa agora e vai sair sem levar nada. Vou iniciar o processo de divórcio amanhã mesmo. E se eu descobrir que você machucou minha filha uma única vez antes de hoje, vou garantir que você passe o resto da vida atrás das grades. Verônica tentou protestar, mas o olhar de Ricardo não deixava espaço para a discussão. Ele chamou o segurança, que escoltou Verônica para fora da mansão naquele mesmo instante, enquanto ela gritava ameaças e insultos que ecoavam pelos corredores, até que a porta se fechasse definitivamente atrás dela. Quando o silêncio finalmente retornou, Ricardo se ajoelhou na frente da cadeira de rodas de Sofia e abraçou sua filha pela primeira vez em anos. A menina desabou em soluços, agarrando-se ao pai como se tivesse medo de que ele desaparecesse. E então, lentamente, Ricardo levantou os olhos para Helena, que ainda estava ali, tremendo, sem saber o que fazer. "Você salvou minha filha", ele disse, e sua voz estava rouca de emoção. "Como posso agradecer por isso?" Helena não sabia o que responder. Ela apenas olhou para Sofia, que agora a observava com gratidão brilhando em seus olhos, e sentiu algo se mover dentro de seu peito. Algo que ela pensava ter morrido há 3 anos, junto com seu bebê e seu marido. Era a esperança. Nos dias que se seguiram àquele incidente, a atmosfera na mansão mudou completamente. Verônica havia sido expulsa, os advogados já trabalhavam no divórcio, e pela primeira vez Ricardo realmente olhava para o que acontecia em sua própria casa. Ele conversou longamente com Sofia, e a menina, encorajada pelo que havia acontecido, finalmente contou tudo. Os insultos diários, a comida negada, os remédios escondidos, os pequenos abusos que se acumulavam dia após dia. E quando perguntou se havia mais alguém que a tratava bem além dele, Sofia não hesitou em apontar para Helena. Ricardo chamou Helena para uma conversa em seu escritório. A faxineira entrou nervosa, ainda esperando ser demitida por ter se envolvido em assuntos da família. Mas o que ele propôs a deixou completamente sem palavras. "Helena, eu preciso que você fique. Não como faxineira, mas como cuidadora oficial de Sofia. Você terá um salário justo, 3 vezes o que ganha agora, um quarto na ala da família e minha gratidão eterna pelo que fez." Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras. Finalmente, encontrou sua voz. "Eu não fiz aquilo esperando uma recompensa, Sr. Almeida. Fiz porque era o certo a se fazer." "Eu sei", Ricardo disse, e pela primeira vez, ela viu algo parecido com um sorriso tocando os cantos de sua boca. "E é exatamente por isso que quero que você fique. Sofia precisa de alguém que a proteja não por dinheiro, mas porque se importa genuinamente. E me parece que você é essa pessoa." Helena aceitou. Não pela proposta financeira, embora o dinheiro sem dúvida fizesse diferença, mas porque pela primeira vez, desde que perdera tudo, ela sentiu que tinha um propósito novamente. Sofia não substituiria sua filha perdida. Nada nunca substituiria. Mas cuidar daquela menina que tanto sofrera dava um novo significado à sua dor. Os primeiros meses foram de adaptação. Helena se mudou para um quarto confortável no 2º andar, próximo ao de Sofia. O cômodo era maior que todo o apartamento onde ela morava antes, com uma cama macia, móveis de madeira clara e uma janela que dava para o jardim. Mas o que realmente importava era que agora ela não era mais invisível. Ela era vista, era valorizada e, acima de tudo, era necessária. A rotina mudou completamente. Helena acordava cedo e preparava o café da manhã para Sofia, certificando-se de que a menina comesse direito. Depois, ajudava com os exercícios de fisioterapia que o médico havia prescrito, movimentos cuidadosos que trabalhavam os músculos das pernas de Sofia, mantendo a esperança de que um dia ela pudesse voltar a andar. À tarde, elas estudavam juntas. Helena descobriu que era boa em ensinar, tinha paciência e criatividade para fazer as lições se tornarem divertidas ao invés de entediantes. Mas o mais importante eram as conversas. Sofia, que antes passava dias inteiros em silêncio, agora tagarelava sem parar. Falava sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças, e Helena ouvia tudo, compartilhando suas próprias histórias quando sentia que era apropriado, criando um laço que ia muito além de cuidadora e paciente. Era um laço de afeto verdadeiro, de cumplicidade,
de família escolhida. Ricardo observava tudo de longe. Ele estava em casa com mais frequência agora, não mais se escondendo atrás de reuniões e viagens de negócios. Ver sua filha sorrir novamente, ouvir suas risadas ecoando pelos corredores que antes eram tão silenciosos, isso tocava algo profundo dentro dele. E ele começou a prestar atenção em Helena também. Na forma gentil como ela tratava Sofia, na paciência infinita, na alegria genuína que demonstrava com cada pequena conquista da menina. Uma noite, após colocar Sofia para dormir, Helena desceu até a cozinha para fazer um chá. Ela não esperava encontrar Ricardo ali, sentado à mesa com uma xícara de café nas mãos e uma expressão pensativa no rosto. "Desculpe, Sr. Almeida, não sabia que estava aqui", ela disse, dando meia volta para sair. "Por favor, fique", ele disse, e sua voz era cansada. "E me chame apenas de Ricardo. Você é mais que uma funcionária agora." Helena hesitou, mas acabou se sentando do outro lado da mesa. Ficaram em silêncio por um momento, e então Ricardo falou novamente. "Você sabia que Sofia não sorria há 4 anos, desde o acidente que matou minha esposa e a deixou na cadeira de rodas? Eu tentei de tudo, terapeutas, médicos, novos tratamentos, mas nada funcionava. E então você apareceu, e em meses conseguiu o que anos de esforço não conseguiram." "Ela só precisava de alguém que realmente a visse", Helena disse suavemente. "Que a tratasse como uma pessoa completa, não como um problema a ser resolvido." Ricardo assentiu lentamente. "Eu falhei com ela. Falhei como pai. Quando minha esposa morreu, eu me afoguei no trabalho porque era mais fácil do que enfrentar a dor. E no processo, abandonei minha filha quando ela mais precisava de mim." Helena podia ouvir a dor genuína em sua voz e sentiu uma onda de compaixão. "Mas o senhor..." "Ricardo está aqui agora, e isso é o que importa." Eles conversaram até tarde naquela noite, compartilhando histórias e dores. Ricardo contou sobre o amor que tinha por sua primeira esposa, sobre a culpa que carregava por não estar no carro no dia do acidente, por não ter sido ele a morrer no lugar dela. E Helena, pela primeira vez, falou sobre Pedro e sobre o bebê que perdeu, sobre como ainda havia noites em que acordava esperando ouvir o choro de uma criança que nunca existiu. Era uma intimidade estranha, construída sobre vulnerabilidades compartilhadas, mas era real e era curativa. E quando finalmente se despediram para ir dormir, ambos sentiam que algo havia mudado entre eles, embora não soubessem exatamente o que. "Agora me fala sinceramente, você acredita que é possível encontrar amor verdadeiro através da dor compartilhada? Tipo assim, 2 pessoas que sofreram tanto se ajudando a curar as feridas uma da outra? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você acha sobre isso nos comentários." Os meses passaram e a dinâmica da casa continuou evoluindo. Ricardo descobriu por acaso que Helena era formada em pedagogia, mas nunca havia exercido a profissão. A tragédia acontecera logo após sua formatura e ela nunca tivera a oportunidade de trabalhar na área. Comovido e querendo retribuir tudo o que ela havia feito por Sofia, Ricardo ofereceu pagar uma pós-graduação em educação especial, argumentando que seria útil para o trabalho com Sofia, mas também uma forma de Helena realizar um sonho antigo. Helena ficou sem palavras. Ninguém nunca havia investido nela daquela forma. Ela aceitou, emocionada, e começou a estudar à noite, depois que Sofia dormia. Ricardo frequentemente a encontrava na biblioteca da mansão, cercada de livros e anotações, e começou a se sentar com ela, apenas fazendo companhia enquanto trabalhava em seus próprios documentos. A presença um do outro se tornou confortável, natural, como se sempre devesse ter sido assim. Uma tarde, enquanto Helena ajudava Sofia com fisioterapia no jardim, Ricardo observava da varanda. Ver as duas juntas, rindo e conversando, fazia seu coração se apertar de uma forma estranha. Ele reconheceu o sentimento com surpresa e um toque de medo. Estava se apaixonando por Helena. Não era apenas gratidão pelo que ela havia feito, era algo mais profundo. Era a forma como ela sorria, como seus olhos brilhavam quando Sofia conseguia completar um exercício difícil, como ela tratava tudo e todos, com uma gentileza genuína que se tornara rara em seu mundo de negócios frios e calculistas. Mas ele não sabia se ela sentia o mesmo. Helena era sempre profissional, sempre respeitosa,
mantendo uma distância que ele não tinha certeza se era apropriada ou se era uma barreira que ela erguia para se proteger. Ele decidiu esperar, dar tempo ao tempo, não querer apressar nada que pudesse estragar a paz que finalmente haviam encontrado. A resposta veio em uma noite de dezembro, no aniversário da morte do bebê de Helena. Ela pensou que ninguém sabia a data. Não havia contado para ninguém. Mas depois do jantar, quando todos já haviam se recolhido, ela saiu para o jardim envolta em um xale e sentou-se em um dos bancos de pedra, olhando para o céu estrelado. As lágrimas começaram a cair silenciosamente, 3 anos de dor acumulada vazando através das rachaduras de seu coração. Foi assim que Ricardo a encontrou. Ele havia descido para buscar um copo d'água e viu sua silhueta através da janela. Algo no modo como ela estava sentada, curvada sobre si mesma, o fez sair para o jardim. "Helena, está tudo bem?" Ele perguntou suavemente, sentando-se ao lado dela. Ela tentou limpar as lágrimas rapidamente, envergonhada por ter sido pega naquele momento de fraqueza. "Desculpe, Hoje é um dia difícil para mim. Quer conversar sobre isso?" Ricardo perguntou, e sua voz era tão genuinamente preocupada que Helena sentiu suas defesas desmoronarem. E então ela contou tudo. Não apenas os fatos que já havia compartilhado antes, mas os detalhes dolorosos que nunca havia dividido com ninguém. Como havia segurado sua bebê nos braços e cantado para ela até que seu pequeno coração parasse de bater. Como ainda se culpava por não ter sido forte o suficiente para mantê-la viva. Como havia noites em que acordava com os braços vazios e um grito preso na garganta. Ricardo a ouviu em silêncio, e quando ela terminou, ele fez algo que a surpreendeu completamente. Abraçou-a. Foi um abraço apertado, protetor, que dizia sem palavras que ele estava ali, que ela não estava mais sozinha, que sua dor importava. E Helena, que havia sido forte por tanto tempo, finalmente se permitiu desabar nos braços dele, chorando anos de sofrimento represado. Quando as lágrimas finalmente cessaram, eles permaneceram ali, abraçados sob o céu estrelado. E então, Ricardo começou a falar, compartilhando sua própria culpa. Como no dia do acidente, ele havia tido uma briga com sua esposa sobre trabalhar demais e não dar atenção à família. Como ela havia saído irritada, levando Sofia para a casa da avó, e ele não havia ido atrás. Como o último telefonema que receberam foi da polícia dizendo que havia um acidente, que sua esposa estava morta e sua filha ferida. "Eu a empurrei para fora de casa naquele dia", ele disse, a voz quebrada. "Se eu tivesse pedido desculpas, se eu tivesse ido junto, se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, ela ainda estaria viva. Ou você estaria morto", Helena disse suavemente, afastando-se ligeiramente para olhar em seus olhos, e Sofia estaria completamente sozinha. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos, seus polegares limpando as últimas lágrimas que ainda rolavam. "Você me salvou também, Helena. Não apenas Sofia. Você trouxe vida de volta para esta casa. Me deu uma razão para voltar para casa todos os dias. E eu não sei se é certo sentir o que estou sentindo. Não sei se é muito cedo ou se é apropriado, mas eu preciso dizer, eu me apaixonei por você." O coração de Helena bateu mais forte. Ela havia se sentido atraída por Ricardo por meses, mas nunca imaginou que ele pudesse sentir o mesmo. Parecia impossível, irreal demais para ser verdade. "Eu também me apaixonei por você", ela sussurrou, e foi como se confessasse um segredo que guardava há muito tempo. "Mas eu tenho medo. Tenho medo de que seja só gratidão, de que passará, de que não seja real." "É real", Ricardo disse com convicção. "E eu vou passar o resto da vida provando isso para você, se você me deixar." O beijo aconteceu naturalmente, inevitavelmente, como se tivesse sido escrito nas estrelas desde o começo. Foi suave e doce, carregado de promessas e esperanças renovadas. E quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas, sabendo que haviam encontrado algo precioso no lugar onde menos esperavam. Em meio à dor, ao sofrimento e às cicatrizes deixadas pela vida, eles encontraram amor. Mas eles decidiram ir devagar. Não queriam apressar nada, especialmente por causa de Sofia. A menina já havia passado por muita confusão e dor,
e eles precisavam ter certeza de que ela estaria confortável com qualquer mudança em sua vida. Mas Sofia, com a percepção das crianças, já havia notado a mudança muito antes de eles se darem conta. E quando finalmente contaram para ela, semanas depois, que estavam se vendo romanticamente, a menina simplesmente sorriu e disse: "Eu já sabia, e eu estou feliz. Finalmente vamos ser uma família de verdade." A vida continuou se desenrolando de forma mais leve. Helena se formou em sua pós-graduação com honras, apresentando um trabalho sobre educação inclusiva, que impressionou até os professores mais experientes. Ricardo começou a delegar mais no trabalho, passando tardes inteiras em casa, participando da rotina de Sofia, realmente sendo pai. E Helena, que havia passado tanto tempo se sentindo invisível, agora brilhava. Seu sorriso voltou, seus olhos recuperaram a luz e até mesmo suas roupas mudaram, refletindo uma confiança renovada. Foi em uma tarde de primavera, enquanto brincavam os três no jardim, que Sofia deu um grito. Helena e Ricardo correram até ela, assustados, mas o que viram os deixou sem palavras. Sofia estava de pé, apoiada em muletas que vinha usando secretamente durante a fisioterapia intensiva, mas de pé. Seus olhos estavam arregalados de surpresa e alegria, e ela deu um passo trêmulo, depois outro. "Olhem, estou andando, estou realmente andando." Helena caiu de joelhos abraçando Sofia com lágrimas de alegria correndo pelo rosto. Ricardo juntou-se a elas, e os três ficaram ali, abraçados, celebrando uma vitória que parecia impossível meses atrás. Foi nesse momento, com o sol brilhando sobre eles e o som das risadas preenchendo o ar, que Ricardo puxou uma pequena caixa do bolso. "Helena, eu não imaginava que pediria isso desta forma, mas não existe momento mais perfeito", ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas lindo. "Case comigo. Seja minha esposa oficialmente, seja a mãe de Sofia oficialmente. Construa uma família comigo." Helena olhou para o anel, depois para Ricardo, depois para Sofia, que estava radiante esperando a resposta. E sem hesitação alguma, ela disse: "Sim, 1000 vezes sim." O beijo que se seguiu foi testemunhado por Sofia, que aplaudiu e riu, finalmente tendo a família que sempre sonhou ter. E naquele momento, sob o céu azul da primavera, 3 almas partidas encontraram cura e completude umas nas outras. Mas a paz que haviam conquistado não duraria sem ser testada mais uma vez. 3 meses após o noivado, quando os preparativos para o casamento já estavam em andamento, Verônica retornou. Ela apareceu na porta da mansão, acompanhada de um advogado de aspecto duvidoso, os olhos ainda verdes, mas agora carregados de amargura e determinação. Ricardo recebeu os dois em sua sala de estar, recusando-se a deixá-los entrarem mais que o necessário. Helena ficou com Sofia no andar de cima, mas podia ouvir as vozes alteradas vindo de baixo. "O divórcio foi injusto", Verônica declarou, cruzando as pernas e acendendo um cigarro como se ainda fosse dona do lugar. "Fui expulsa sem direito a nada, sem chance de me defender. Meu advogado garante que tenho direito à metade de seus bens. Você tentou matar minha filha", Ricardo disse, a voz gelada como o inverno. "Não tem direito a absolutamente nada. Não existem provas disso." O advogado interveio, abrindo uma pasta cheia de documentos. A palavra de uma criança traumatizada e de uma funcionária contra uma esposa respeitável. Não vai sustentar em tribunal. E tem mais. Vamos processar sua atual funcionária por agressão. Ela me empurrou no dia do incidente. Posso conseguir testemunhas que vão confirmar. Testemunhas compradas, você quer dizer? Ricardo retrucou. O tribunal vai decidir isso. Verônica sorriu, um sorriso que não tinha nada de humano. E também vamos pedir uma investigação sobre suas capacidades como pai. Uma criança com deficiência sendo cuidada por uma faxineira? Uma casa onde acontecem acidentes? Talvez Sofia esteja melhor em uma instituição especializada. Ricardo ficou pálido. A ameaça de perder Sofia, de ter sua filha tirada dele, era algo que o aterrorizava mais do que qualquer perda financeira. E Verônica sabia disso. Por isso atacava exatamente ali. "Mas podemos chegar a um acordo", ela continuou, examinando suas unhas pintadas. 2 milhões de reais, e eu desapareço para sempre. Sem processos, sem investigações, sem problemas. "Saia da minha casa", Ricardo disse, levantando-se. "E pode tentar o que quiser nos tribunais.
Vou lutar com tudo o que tenho. Verônica e seu advogado saíram, mas deixaram uma nuvem negra pairando sobre a mansão. Nas semanas seguintes, os processos começaram a aparecer. Primeiro, o pedido de revisão do divórcio. Depois, a acusação de agressão contra Helena. E, finalmente, o mais devastador, uma petição questionando a capacidade de Ricardo como pai e solicitando que Sofia fosse avaliada por assistentes sociais. Helena via o homem que amava se consumindo de preocupação. Ele mal dormia, passava horas com advogados e a alegria que finalmente haviam conquistado estava sendo envenenada pela presença tóxica de Verônica. Sofia sentia a tensão também e seus progressos na fisioterapia estagnaram. A menina ficou mais quieta, mais retraída, como se estivesse esperando que todo o mundo feliz que haviam construído desmoronasse. A situação chegou ao ápice no dia da audiência preliminar. O tribunal estava cheio e a imprensa havia conseguido descobrir sobre o caso, transformando-o em um escândalo sensacionalista. Manchetes gritavam sobre empresário negligente e faxineira aproveitadora. Helena sentia os olhares de julgamento sobre ela, e Ricardo estava tenso como uma corda, prestes a se romper. Verônica testemunhou primeiro, contando uma história completamente distorcida. Ela se retratou como uma madrasta amorosa que tentava se conectar com uma enteada difícil e foi agredida por uma funcionária ciumenta que queria tomar seu lugar. Seu advogado apresentou documentos falsificados, testemunhas compradas, que juraram ter visto Helena comportando-se de forma inadequada com Ricardo enquanto ele ainda era casado. Era uma mentira elaborada e bem contada, e Helena via alguns rostos no tribunal começando a acreditar. Seu advogado defendeu o melhor que pôde, mas era a palavra de pessoas comuns contra a performance teatral de Verônica. E então foi a vez de Sofia testemunhar. Ricardo não queria submeter sua filha àquilo, mas o advogado insistiu que o testemunho dela seria crucial. Sofia foi levada até a frente e todos no tribunal observaram enquanto a menina, apoiada em suas muletas, caminhava devagar, mas com determinação até o banco das testemunhas. Cá entre nós, querido ouvinte, você teria coragem de testemunhar contra alguém que tentou te matar, principalmente sendo uma criança em frente a um monte de adultos estranhos? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Sofia vai conseguir fazer isso ou vai desabar? Pausa aqui por um segundo e me diz nos comentários o que você acha que vai acontecer. O juiz, um homem de cabelos brancos e expressão severa, olhou para Sofia com uma suavidade que não havia demonstrado com nenhuma das outras testemunhas. Sofia, você entende o que está acontecendo aqui? Ele perguntou gentilmente. Sim, senhor, ela respondeu, sua voz clara e firme. Eles querem saber a verdade sobre o que aconteceu na minha casa. E você vai nos contar a verdade? Sim, senhor, toda ela. E então, Sofia começou a falar. Não como uma criança traumatizada, mas como uma testemunha serena e precisa. Ela contou sobre cada insulto que Verônica havia dito, sobre cada refeição negada, sobre cada remédio escondido. Ela descreveu em detalhes o dia em que quase foi empurrada a escada abaixo, sem emoção exagerada, apenas fatos claros e diretos. Helena não me atacou, Sofia disse, olhando diretamente para Verônica. Ela me salvou. E sei que ela me salvou porque eu estava lá. Eu vi tudo. Verônica estava prestes a me empurrar e Helena se jogou na frente. Ela machucou os joelhos me protegendo e até hoje tem uma cicatriz. E isso é verdade. O juiz perguntou a Helena, que estava sentada ao lado do advogado de Ricardo. Helena se levantou a barra de sua saia o suficiente para mostrar uma cicatriz roxa em seu joelho esquerdo, resultado do impacto com o chão de mármore naquele dia fatídico. É verdade, Vossa Excelência, ela disse. Sofia continuou seu testemunho, e com cada palavra, a versão de Verônica se desmontava como um castelo de cartas. Mas o golpe final veio quando o advogado de Ricardo apresentou as gravações das câmeras de segurança. Ricardo havia revisado todas as filmagens da mansão nos últimos 6 meses e encontrado dezenas de momentos em que Verônica maltratava Sofia quando pensava que ninguém estava vendo. O juiz assistiu a alguns clipes e seu rosto se transformou em uma máscara de desaprovação. Eu vi o suficiente, ele disse batendo o martelo. O pedido de revisão do divórcio é negado.
A acusação contra a senhora Helena é arquivada por falta de provas e presença de evidências contrárias. E quanto à custódia de Sofia, não vejo nenhuma razão para questioná-la. Pelo contrário, o Sr. Almeida demonstra ser um pai dedicado, e a menina está claramente recebendo cuidados excelentes. O juiz então se virou para Verônica, sua voz assumindo um tom severo. Quanto à senhora Verônica, estou ordenando uma investigação criminal por tentativa de homicídio, maus tratos a menor e perjúrio. A senhora está presa. Os oficiais de justiça avançaram e, pela primeira vez, a máscara de confiança de Verônica se estilhaçou completamente. Ela gritou, lutou, mas foi algemada e levada para fora do tribunal, enquanto câmeras piscavam capturando sua queda final. Seu advogado tentou escapar discretamente, mas foi abordado por investigadores que já haviam sido alertados sobre suas práticas duvidosas. Ambos enfrentariam consequências por suas ações, e o pesadelo finalmente havia chegado ao fim. Do lado de fora do tribunal, Helena, Ricardo e Sofia permaneceram abraçados por um longo momento, deixando a tensão dos últimos meses finalmente se dissipar. Os repórteres gritavam perguntas, mas eles não se importavam. Tinham um ao outro, e isso era tudo que importava. 6 meses depois, em uma manhã de sábado ensolarada, o jardim da mansão Almeida estava decorado com flores brancas e fitas douradas. Cadeiras foram arranjadas em semicírculo ao redor de um arco coberto de rosas, e música suave tocava enquanto os convidados se acomodavam. Eram poucos, apenas as pessoas que realmente importavam, alguns colegas de trabalho de Ricardo, os professores da pós-graduação de Helena e o pessoal da casa que havia se tornado família ao longo dos anos. Sofia estava radiante em seu vestido de dama de honra, uma criação em rosa claro que ela mesma havia escolhido. Ela segurava uma cesta de pétalas de rosa e, pela primeira vez em anos, caminhava sem muletas. A fisioterapia intensiva e sua determinação feroz haviam rendido frutos, e embora ainda tivesse dias difíceis, ela era capaz de andar distâncias curtas sozinha. Quando a música mudou para a marcha nupcial, todos se levantaram. Helena apareceu no fim do corredor, e Ricardo sentiu seu coração parar por um momento. Ela estava absolutamente deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, cabelos soltos em ondas suaves, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Ela não tinha pai para caminhá-la até o altar, mas não precisava. Sofia correu até ela, ofereceu seu braço e as duas caminharam juntas, mãe e filha em tudo, exceto no sangue. A cerimônia foi curta, mas significativa. Eles escreveram seus próprios votos, promessas de amor, respeito e parceria. Quando o oficiante finalmente disse, "Pode beijar a noiva", o beijo que se seguiu foi testemunhado por aplausos e lágrimas de alegria. A recepção foi uma celebração íntima no jardim. Houve comida deliciosa, vinho, risadas e discursos emocionantes. Sofia deu um discurso que fez metade dos convidados chorarem, falando sobre como Helena havia salvado sua vida em mais de uma maneira e como ela era a melhor mãe que poderia ter pedido. Ricardo fez um brinde, agradecendo a todos, mas especialmente a Helena, por trazer luz de volta para sua vida e para sua casa. Mas a surpresa da noite veio quando Helena pediu a atenção de todos. De mãos dadas com Ricardo, ela anunciou o próximo passo em sua jornada juntos. "Muitos de vocês sabem sobre meu passado, sobre as dores que carreguei por anos", ela disse, sua voz firme e clara. "E durante muito tempo, pensei que essas dores me definiam, que eu seria sempre a mulher que perdeu tudo. Mas Ricardo e Sofia me ensinaram que podemos transformar nosso sofrimento em algo positivo, em algo que ajude outras pessoas." Ela fez um gesto, e um dos funcionários trouxe um banner grande que foi desenrolado para todos verem. Nele estava escrito, "Instituto Sofia, Educação e Apoio para Crianças com Deficiência." Com o apoio financeiro de Ricardo e minha experiência em educação especial, vamos abrir uma ONG que oferece terapias gratuitas, educação inclusiva e apoio psicológico para crianças com deficiência e suas famílias. Quero que nenhuma criança se sinta invisível ou sem valor, da forma que Sofia se sentiu por tanto tempo. Os aplausos foram ensurdecedores. Pessoas se levantaram, algumas chorando, outras sorrindo de orelha a orelha,
Era mais do que um projeto filantrópico, era um legado. Uma forma de transformar toda a dor e sofrimento em esperança e mudança para outras pessoas. Os meses seguintes foram de trabalho árduo, mas gratificante. O Instituto Sofia abriu suas portas em um prédio reformado no centro da cidade. Helena estava lá todos os dias, trabalhando com crianças, treinando professores, desenvolvendo programas educacionais inovadores. Ricardo assumiu a gestão administrativa, garantindo que a instituição tivesse recursos e estrutura para crescer. E Sofia, agora com quase 14 anos, se tornou uma espécie de embaixadora, visitando escolas e contando sua história, inspirando outras crianças a nunca desistirem. A mansão, antes tão fria e silenciosa, agora vivia cheia de vida. Nos fins de semana, crianças do instituto eram convidadas para festas no jardim. Os corredores ecoavam com risos e brincadeiras, e Helena, caminhando por aqueles mesmos corredores, onde antes se sentia invisível, agora sentia que estava exatamente onde deveria estar. Uma noite, quase 2 anos após o casamento, Helena e Ricardo estavam deitados na cama, conversando sobre o dia. Sofia já dormia em seu quarto, exausta depois de um dia inteiro de atividades no instituto. "Você se lembra do dia que nos conhecemos?" Ricardo perguntou, acariciando os cabelos de Helena. "Como eu poderia esquecer? Você era tão intimidador, sempre de terno, nunca sorria. Eu tinha pavor de fazer algo errado e ser demitida. E eu nem sabia que você existia." Ricardo admitiu com uma risada suave. "Eu era tão cego, tão perdido na minha própria dor, que não via nada ao meu redor." "Mas viu quando importava," Helena disse, virando-se para olhá-lo nos olhos. "Viu Sofia, viu a verdade. E mudou." "Nós mudamos," Ricardo corrigiu. "Todos nós. E sabe o que penso sobre isso? Penso que às vezes precisamos passar pelo inferno para apreciar o paraíso. Todas aquelas coisas terríveis que aconteceram, não queria que tivessem acontecido, mas me trouxeram até você. Trouxeram você até Sofia. Que agora temos isso." Ele fez um gesto abrangente, incluindo a casa, a vida que haviam construído. "Tem algo que preciso te contar," Helena disse, e sua voz tinha um tom de ansiedade que fez Ricardo se sentar imediatamente. "O que foi? Está tudo bem?" "Mais do que tudo bem." Ela sorriu, pegando a mão dele e colocando sobre sua barriga ainda lisa. "Estou grávida. De 3 meses." Ricardo ficou completamente imóvel por um momento, processando a informação. Então seus olhos se encheram de lágrimas, e ele abraçou Helena com uma intensidade que falava de anos de dor, medo e, finalmente, alegria transbordante. "Nós vamos ter um bebê?" ele perguntou, a voz embargada. "Vamos ter um bebê," Helena confirmou, também chorando agora. "Uma família completa." Eles permaneceram abraçados por um longo tempo, ambos pensando em tudo que haviam perdido e tudo que haviam encontrado. Helena pensou em sua primeira filha, a bebê que nunca teve chance de viver, e sussurrou uma promessa silenciosa de que honraria sua memória sendo a melhor mãe possível para este novo bebê. Ricardo pensou em sua primeira esposa, agradecendo silenciosamente por ter tido o tempo que tiveram juntos e prometendo que seria um pai presente desta vez. Quando contaram para Sofia no dia seguinte, a reação dela foi de pura alegria. Ela pulou, gritou e abraçou os dois com tanta força que quase os derrubou. "Eu vou ser irmã mais velha. Eu vou ensinar tudo para o bebê. Vou ser a melhor irmã do mundo." E Helena e Ricardo sabiam que ela seria, porque Sofia havia aprendido, através de todas as dificuldades que enfrentara, o valor real do amor, da família e da resiliência. Os meses da gravidez passaram em um piscar de olhos. Helena trabalhou no instituto até o último momento possível, relutante em se afastar, mesmo quando sua barriga já estava enorme. Ricardo estava constantemente preocupado, verificando se ela estava bem a cada 5 minutos, mas Helena ria de suas preocupações excessivas. "Estou bem, amor. Prometo que desta vez vai ser diferente. Tudo vai dar certo." E deu. Em uma madrugada de primavera, Helena entrou em trabalho de parto. Ricardo a levou para o hospital, dirigindo com mais cuidado do que nunca havia dirigido em sua vida, enquanto Sofia ficou em casa com a governanta, ansiosa e nervosa. O parto foi longo, mas sem complicações. E quando finalmente o choro agudo de um bebê ecoou pela sala de parto, Helena desabou em lágrimas. Era um menino,
Um menino saudável, forte, com pulmões poderosos e um rosto vermelho e furioso. Pedro, Helena sussurrou, segurando seu filho pela primeira vez. Vamos chamá-lo de Pedro, em homenagem ao seu pai, tudo bem? É perfeito, Ricardo disse, beijando sua testa, incapaz de tirar os olhos do filho que seguravam juntos. Ele é perfeito. Quando Sofia finalmente pôde visitar, ela entrou no quarto do hospital correndo, parando abruptamente quando viu o pequeno pacote nos braços de Helena. Quer segurar seu irmãozinho? Helena perguntou. Sofia sentou-se cuidadosamente na cadeira ao lado da cama, e Helena colocou Pedro em seus braços. A menina olhou para o bebê com uma expressão de puro amor e maravilha. Oi, Pedro. Eu sou sua irmã mais velha, Sofia, e eu prometo que vou te proteger sempre, do jeito que Helena me protegeu. Você nunca vai se sentir sozinho ou assustado, porque nós somos uma família, e famílias cuidam umas das outras. Helena e Ricardo trocaram um olhar por cima das cabeças de seus filhos e não precisaram dizer nada. Tinham conseguido. Apesar de todas as tragédias, de toda a dor, de todos os obstáculos, tinham construído algo lindo e real. Uma família formada não apenas por sangue, mas por escolha, coragem e amor. Agora me conta uma coisa. Você acredita que todo sofrimento tem um propósito? Que às vezes precisamos passar pelo pior para encontrar o melhor? Pausa o vídeo e vai comentar o que você pensa sobre isso. Se você já passou por algo que na época parecia terrível, mas depois te levou para algo incrível. Anos se passaram. Pedro cresceu cercado de amor, tornando-se um menino alegre e cheio de energia. Sofia se formou em fisioterapia, determinada a ajudar outras crianças como ela havia sido ajudada. O Instituto Sofia expandiu, abrindo filiais em outras cidades, tocando milhares de vidas. Ricardo reduziu ainda mais sua carga de trabalho, priorizando estar presente em cada momento importante da vida de seus filhos. E Helena, que um dia foi invisível, tornara-se uma figura respeitada na área de educação especial, palestrando em conferências e escrevendo livros sobre inclusão e superação. Mas o que realmente importava, o que fazia tudo valer a pena, eram os pequenos momentos, os jantares em família com risos e histórias compartilhadas, as noites de filme no sofá grande da sala, com Pedro espremido entre a mãe e o pai, e Sofia roubando toda a pipoca. Os domingos preguiçosos no jardim, com Helena ensinando Pedro a plantar flores, enquanto Ricardo e Sofia jogavam xadrez sob a sombra de uma árvore. Em uma dessas tardes, quando Pedro já tinha 7 anos e Sofia estava com 20, a família se reuniu no jardim para uma celebração especial. Era o aniversário de 10 anos desde o dia em que Helena salvou Sofia, o dia que mudou todas as suas vidas. Eles fizeram um piquenique simples, espalhando uma toalha xadrez na grama e compartilhando sanduíches, frutas e lembranças. Pedro, que conhecia a história por ter ouvido 1000 vezes, pediu que Sofia a contasse mais uma vez. E Sofia contou, não pulando nenhum detalhe doloroso, porque era importante lembrar de onde vieram. Ela falou sobre Verônica, sobre o medo que sentiu, sobre o momento em que viu Helena correndo para salvá-la. E então falou sobre tudo que veio depois, sobre como uma faxineira invisível se tornou sua mãe, como um pai distante aprendeu a estar presente, como uma família quebrada se reconstruiu mais forte do que nunca. E sabe o que aprendi com tudo isso? Sofia concluiu olhando para seu irmãozinho que escutava atento. Aprendi que herói não é aquele que tem superpoderes ou usa capa. Herói é aquele que age quando tem medo, que protege os outros mesmo quando pode se machucar, que escolhe o amor em vez do ódio todos os dias. E nossa mãe, ela olhou para Helena, com olhos brilhando de lágrimas e gratidão, é a maior heroína que eu conheço. Helena sentiu um nó na garganta. Ela olhou ao redor, para essa família linda que tinha, para a casa que havia se tornado um lar, para a vida que havia construído sobre os escombros de sua antiga existência. E percebeu que o sofrimento, embora terrível, havia sido o caminho que a trouxe até ali. Não sou heroína, ela disse suavemente. Sou apenas uma mulher que foi salva tanto quanto salvou. Ricardo me deu um lar quando eu não tinha nenhum. Sofia me deu um propósito quando eu achava que não havia mais nenhum. E Pedro, ela puxou o filho para um abraço, me deu a chance de ser mãe novamente, de curar uma ferida que eu achava que nunca sararia. Vocês todos me salvaram também.
Ricardo acrescentou, puxando todos para um abraço em grupo. Sofia, você me ensinou a ser pai. Helena, você me ensinou a amar de novo. E Pedro, você me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar. Eles permaneceram assim, abraçados no jardim banhado pela luz dourada do fim de tarde, uma família que havia sido forjada pelo fogo do sofrimento, mas temperada pelo amor. Não eram perfeitos, ainda tinham dias difíceis, ainda carregavam cicatrizes, mas eram reais, eram resilientes e, acima de tudo, eram unidos. E deixa eu te fazer uma última pergunta antes de terminar essa história. Você acha que finais felizes como esse são possíveis na vida real? Ou é só coisa de história? Deixa pausado e vai comentar sua opinião sincera sobre isso, porque eu acredito que sim, que é possível, mas só se a gente tiver coragem de lutar por ele. A mansão Almeida, que um dia foi um mausoléu de silêncio e dor, agora pulsava com vida. As paredes ecoavam com risadas, os jardins se enchiam de flores plantadas com amor, e cada cômodo guardava memórias preciosas de uma família que decidiu que o passado não definiria seu futuro. Helena, a faxineira que um dia foi invisível, agora caminhava por aqueles corredores de cabeça erguida, não como empregada, mas como a matriarca de uma família que ela havia ajudado a salvar e que a salvara de volta. Seu legado não era apenas o Instituto Sofia ou os livros que escrevera, mas a prova viva de que a dignidade humana não depende de posição social, que o valor de uma pessoa está em suas ações e que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais improváveis. Ricardo, o empresário que um dia fugiu de suas emoções, aprendera que verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em momentos compartilhados, abraços sinceros e a capacidade de estar presente para quem se ama. Sofia, a menina que foi maltratada e esquecida, transformara sua dor em força, tornando-se uma voz para crianças que, como ela, precisavam ser vistas, ouvidas e valorizadas. E Pedro, nascido dessa união improvável, cresceu sabendo que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, sobre aparecer todos os dias, sobre amar incondicionalmente. Anos depois, quando Helena já tinha cabelos grisalhos e netos correndo pelo jardim, ela às vezes parava e olhava ao redor, maravilhada com a jornada que havia percorrido, do abismo mais profundo do desespero até as alturas do amor e realização. E ela agradecia silenciosamente por cada momento, até mesmo pelos dolorosos, porque todos haviam sido necessários para trazê-la até ali. A história de Helena, Ricardo e Sofia não era sobre perfeição, era sobre redenção. Era sobre como a coragem de fazer o certo, mesmo quando assusta, pode mudar não apenas uma vida, mas todas as vidas ao redor. Era sobre como o amor, o verdadeiro amor, não escolhe por status ou aparências, mas vê direto para o coração das pessoas. E no fim das contas, era sobre uma verdade simples mas poderosa, que cada um de nós tem o poder de ser herói na vida de alguém. Não precisa de superpoderes, não precisa de riqueza, não precisa de nada além de coragem para agir quando é necessário, e compaixão para ver o sofrimento do outro como se fosse seu. Helena provou que uma faxineira invisível pode salvar uma família inteira. Ricardo provou que nunca é tarde para acordar e ser o pai que seu filho precisa. Sofia provou que sobreviventes podem se tornar guerreiros. E juntos, provaram que finais felizes não são contos de fada. São conquistas duramente ganhas por pessoas que se recusam a desistir do amor, mesmo quando tudo parece perdido. E assim, na mansão que um dia foi cenário de crueldade e negligência, mas que se transformou em santuário de amor e cura, a família continuou escrevendo sua história. Uma história de segundas chances, de perdão, de crescimento. Uma história que lembrava a todos que, não importa quão escuro seja o vale pelo qual você está passando, sempre há uma montanha do outro lado esperando para ser escalada, porque essa é a verdade sobre a vida. Ela não nos protege da dor, mas nos dá a capacidade de transformá-la. E quando encontramos pessoas que estão dispostas a ficar ao nosso lado durante a tempestade e celebrar conosco quando o sol voltar a brilhar, encontramos o que realmente importa. Helena nunca esqueceu a bebê que perdeu, o marido que amou, os anos difíceis que sobreviveu,
Mas ela aprendeu que honrar o passado não significa ficar presa nele. Significa carregar as lições, as cicatrizes, e usar tudo isso para construir algo novo e belo. E no final, quando ela se deitava à noite ao lado de Ricardo, com Sofia morando em sua própria casa, mas visitando todos os fins de semana, com Pedro sonhando em seu quarto ao final do corredor, com o Instituto Sofia tocando vidas em todo o país, Helena sussurrava uma gratidão silenciosa. Gratidão por ter tido coragem naquele dia fatídico de gritar e correr, mesmo sem saber que estava salvando não apenas Sofia, mas a si mesma também. Gratidão por Ricardo ter olhado além da fachada e visto quem ela realmente era. Gratidão por Sofia ter confiado nela quando tinha todos os motivos para não confiar em ninguém. E gratidão pela vida ter lhe dado uma segunda chance de ser feliz, de ser mãe, de ser amada. A mansão Almeida permaneceu de pé por muitas gerações depois, testemunha silenciosa de uma história de transformação que começou com um grito de desespero e terminou com sussurros de amor. E todos que ouviram essa história, todos que a viram se desenrolar, levaram consigo uma lição preciosa. Nunca subestime o poder de uma pessoa corajosa fazendo o que é certo, porque às vezes um único ato de coragem pode salvar não apenas uma vida, mas toda uma família. E às vezes a pessoa que parece mais fraca, mais invisível, mais improvável, é exatamente aquela que mudará tudo. Helena, a faxineira que se tornou heroína, mãe, esposa, educadora e inspiração, provou que não existe tal coisa como apenas qualquer profissão ou posição. Existe apenas a grandeza do coração humano, esperando o momento certo para brilhar. E quando esse momento chega, quando a escolha se apresenta entre ficar em silêncio ou gritar, entre fugir ou lutar, entre desistir ou persistir, a decisão que tomamos define não apenas quem somos, mas quem nos tornamos. Helena escolheu gritar, escolheu lutar, escolheu amar, e essa escolha mudou tudo.